Olá a todos. Eu hoje queria-vos então falar de um tema que se vai chamar Palavras falam palavras. E principalmente nós todos hoje em dia precisamos de palavras. Palavras de amizade, palavras de amor, palavras de conforto. Simplesmente as palavras têm aquela magia de nos enfeitiçar, aquela magia de nos dar alegria ou de nos dar mais força. É simplesmente a força da palavra que nós temos intenção de dar aos outros. Simplesmente a palavra dos amigos, a força dos amigos tem uma força incrível. E a palavra que tem força é aquela que sabe, na outra vida, mudar de estratégia, dar mais conforto. A palavra que tem menos força, não. Ora, se a palavra que tem mais força consegue dar mais, se a palavra que tem muita força consegue dar muita força às outras pessoas, a palavra que não tem força nenhuma é aquela palavra que não tem sal. É aquela palavra que nós detestamos, é aquela palavra que simplesmente nos magoa profundamente. Mas nós aqui estamos para falar de palavras que falam palavras. A palavra tem uma maneira de empoeirar a nossa vida. Tem uma maneira de dar mais força, e é essa força que nós queremos ter na nossa vida. Precisamos ter força, precisamos ter orgulho em nós para seguirmos os nossos sonhos na nossa vida. Principalmente essa força é aquilo que nós transmitimos uns aos outros e é aquilo que os outros também transmitem a nós. Porque a cruz de Cristo, repartida por todos, é menos pesada, é mais leve. Né? Simplesmente, se nós repartirmos a cruz uns pelos outros, ou seja, se nós partilharmos com os outros as nossas tristezas, simplesmente a cruz é mais pesada e temos mais força para seguir a nossa vida em diante. E é simplesmente essa palavra que tem mais força para nos dar força, para nos dar energia, para seguirmos também com a nossa caminhada adiante. Porque a caminhada não tem um fim apenas só por nós cairmos. A caminhada tem um sentido, a palavra tem um sentido de nos dar mais força para que nós, na caminhada, nunca desanimemos. E é essa força que todos nós, hoje, transmitimos uns aos outros. Simplesmente nós hoje também precisamos de certas forças, de certas palavras, de certos ânimos, e simplesmente a palavra amor, a palavra esperança, a palavra carinhosa, são palavras que simplesmente nós mais precisamos de ouvir dos amigos. Palavras falam palavras. E é exatamente essas palavras que eu quero transmitir. Simplesmente, o que é que eu quero dizer com isto? Simplesmente, se nós conseguimos dizer outra palavra, uma palavra bem dita, simplesmente, atrás dela conseguimos dizer outras mais, outras tantas. E conseguimos dizer aquilo que nunca esperávamos dizer na nossa vida aos outros. E são os outros que esperam cada vez mais de nós. São os outros que esperam mais amizade, mais atenção, mais amor. Simplesmente nós ganhamos uma amizade não apenas por gestos, mas por palavras. E também as palavras também têm uma maneira de empoeirar a nossa vida. Tem uma maneira de ser, tem uma maneira de ser apaixonante. Nós escrevemos frases ou apenas para compor uma música, ou para compor um poema. Sim, simplesmente, eu já disse isso muitas vezes, uma música sem um poema não é nada. Porque primeiramente, antes de nós fazermos a música, precisamos de fazer as rimas, o poema. É isso que a nossa vida tem que ser. Portanto, a nossa vida tem que ser um poema de frases. Sem esses poemas nós não conseguimos sair adiante. Né? Simplesmente perdemos várias vezes
todos os dias, várias e várias vezes. Porquê? Porque nós não temos palavras, falam palavras. Não temos poemas. Não temos música. A única coisa que nós temos são aquelas palavras que não têm força, como eu disse há pouco. Aquelas palavras que estragam uma vida. Portanto, sempre digo que uma vida sem poema não é nada. Uma vida sem palavras também não é nada. Uma vida sem música também não é nada. Uma vida sem amor também não é nada. Mas as palavras, sem palavras, também não são nada. Nós precisamos de tudo isso, precisamos das palavras para sobreviver às tristezas, para sobreviver aos tiros que a vida nos dá. Precisamos de poemas, palavras, amor, amizade e tudo isso para sabermos que a vida não acaba naqueles momentos, mas sim que acaba quando a natureza quiser. E uma vida sem poemas não é nada, todos nós sabemos disso. E a cruz, como eu disse há pouco, a cruz de Cristo repartida por todos é menos leve, é menos pesada. Tem muito mais forma de ser e tem mais força de dar mais força a quem é mais preciso. Que assim seja.